Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, você adivinha de quem era esse escritório aqui? Eu vou dar umas pistas. Ele dizia que a ciência é a irmã caçula da arte, talvez bastarda. Adivinhou? Quem o conhecia dizia que ele era modesto, irreverente, gostava de música caipira, era apaixonado pelas 4 filhas, amante da natureza. Foi homenageado por Carlos Cachaça e Cartola no samba enredo da Estação 1ª de Mangueira no Carnaval de 1947. Adivinhou? O trabalho dele deu impulso à pesquisa científica no Brasil e foi o que levou à criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e o Conselho Nacional de Pesquisas. Não adivinhou, não? Eu estou falando do físico César Lattes, nosso homenageado do Globo Ciência de hoje. Você certamente já ouviu falar na partícula subatômica Meson Pi, que hoje se chama de pion, pois foi exatamente a descoberta dessa partícula que colocou César Lattes entre os principais cientistas do mundo. Cesare Mansueto Giulio Lattes nasceu em Curitiba em julho de 1924 numa família de imigrantes italianos. Estudou em Curitiba e em São Paulo, onde concluiu o curso de Física em 1943 e iniciou sua carreira na USP. Ajudou a criar várias instituições científicas, entre elas o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a Universidade Estadual de Campinas. Foi professor das 2 instituições e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. César Lattes morreu em março de 2005. Quem vai conversar comigo é Maria Carolina Lattes, uma das filhas de César Lattes. Como é que era o César Lattes em família? No começo, quando a gente era criança e tal, ele, até uma adolescência, era uma pessoa mais severa. Depois, com o tempo, ele foi ficando uma pessoa mais tranquila e na velhice ele foi um avô e um paizão bem gostoso, bem sossegado. Ele tinha um amor muito grande pelas filhas, uma coisa muito grande de família, de união, das coisas terem, sempre todo mundo participar e tá sempre, tinha alguma coisa de alguém, todo mundo ia, os almoços e jantares que sentava a família toda, quer dizer, tinha a mesa dos grandes, a mesa dos médios, a mesa dos pequenininhos, dos netos, isso a gente já grande, né? E o que eu guardo muito dele é assim, que ele foi uma pessoa que com a gente, apesar de ser um cientista, que as pessoas ficam achando que exigência de nota e de intelecto, essas coisas assim, ele não tinha uma exigência quantitativa, entendeu? Então, à medida que você se interessava por alguma coisa, ele procurava te fornecer todo o material para você se desenvolver naquilo. Que legado que o seu pai deixou? Olha, além do legado científico, né, que foi o maior cientista brasileiro, sobretudo na nossa opinião, da família, e foi o único indicado para receber um prêmio Nobel, né, de física, independente de ter recebido ou não, isso para nós é de extrema importância. E ele era uma pessoa que gostava de ajudar os outros, de fazer. Ele pegou um prêmio que ele recebeu, acho que foi o Moinho Santista, se eu não me engano, e criou uma bolsa de estudo para quem viesse fazer engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos aqui na Unicamp, que não tivesse condições de pagar um alojamento, alguma coisa, ele deu esse dinheiro, foi comprado um imóvel e a pessoa, desde que apresentasse tudo, tinha o direito de usar essa bolsa, que era no nome da minha avó. Então, essa casa aqui ele cedeu uma época para ser uma escola, ele juntava todos os livros que ele tinha para uma biblioteca numa escola, não sei aonde, porque não tinha. Então, ele tinha muito isso de generosidade. Isso que eu queria dizer. Obrigado, Maria Carolina. Obrigada eu. O professor César Lattes iniciou sua carreira como cientista numa época em que o Brasil ainda não tinha grandes instituições de pesquisas. Foi através do trabalho dele que a pesquisa física ganhou um impulso aqui no Brasil. A gente vai para o Rio de Janeiro ver como é que tudo isso aconteceu. Vamos lá.
Quem vai conversar comigo é Ana Maria Ribeiro de Andrade. Ela é doutora em História, pesquisadora aqui do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Ministério da Ciência e Tecnologia, aqui no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e é uma especialista em História da Física. César Lattes, o trabalho do nosso homenageado, foi um dos seus objetos de estudo. O que te atraiu para estudar Lattes? A participação de Lattes em 2 grupos de pesquisas que chegaram a 2 grandes descobertas. A primeira, em 1947, na Universidade de Bristol, que descobre a presença dos raios cósmicos na natureza, confirma a existência dos raios cósmicos na natureza. E a segunda, 6 meses depois, ele morando nos Estados Unidos, no laboratório de Berkeley, ele detecta a produção dos mesmos mesons que eram produzidos por um acelerador de partículas. Qual a importância de Lattes para o desenvolvimento da pesquisa física aqui no país? Ele facilitou criar instituições fundamentais para a ciência no Brasil. Em primeiro lugar, o sucesso dele viabilizou a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Naquele tempo, um instituto privado, porque não existia quase pesquisa na Universidade do Brasil. Não havia laboratórios, não havia bibliotecas, não havia dedicação exclusiva do pesquisador. Então se tentou fazer uma instituição privada para ver se conseguia mais recursos para desenvolver as pesquisas na área da física. E, simultaneamente, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas, ou CNPq, como falamos até hoje, que é a primeira agência do governo para financiar as pesquisas científicas. Tanto o papel do Lattes é tão importante que o banco de currículos dos pesquisadores brasileiros se chama Plataforma Lattes, em homenagem a ele. Você citou instituições científicas que foram criadas, né? Mas qual foi a contribuição para a física do César Lattes? A descoberta de Bristol inaugura uma nova área na pesquisa em física, a área da física de partículas. E, sem dúvida, talvez seja a principal contribuição de Lattes para a ciência, a descoberta de 48, a participação dele, ele e um outro físico americano, Eugênio Gartner, que detectaram a produção dos mesons por esse acelerador, que inaugura a era dos aceleradores de partículas, em que se procura hoje cada vez se construir aceleradores maiores, e há uma verdadeira disputa entre grupos de pesquisas, entre instituições e mesmo entre países para ver quem tem o maior acelerador, ou seja, quem vai conseguir mais descobertas científicas. Obrigado, professora. O trabalho de César Lattes foi fundamental para o desenvolvimento da física nuclear. Depois do intervalo, você vai saber o que é o meson pi ou pion. Calma aí, porque não é um bicho de 7 cabeças, não. E vai entender também o significado dessa partícula para o desenvolvimento da ciência. Só um minutinho e a gente volta já já. As pesquisas físicas no Brasil começaram em 1934 com a criação do Departamento de Física da Universidade de São Paulo. Quando César Lattes começou a sua carreira como pesquisador, os cientistas trabalhavam no porão do Departamento de Física e usavam equipamentos montados por eles próprios. As grandes descobertas de César Lattes e do seu grupo foram na Inglaterra e nos Estados Unidos. E ele, mesmo no auge do seu reconhecimento internacional, decidiu voltar para o Brasil. César Lattes, o nosso personagem do Globo Ciência de hoje, era contra um processo chamado fuga de cérebros. Ele achava que ele tinha que retribuir o que aprendeu no Brasil. Por isso ele recusou vários convites para permanecer no exterior e voltou decidido a criar novas bases para a pesquisa no país. Você vai entender o significado das descobertas de César Lattes e ver a importância delas para o desenvolvimento da ciência. Quem vai conversar comigo é Alfredo Marques. Ele é físico e foi diretor científico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Quais foram as principais descobertas do grupo do qual César Lattes fazia parte? Foi o grupo de Bristol
E o que eles fizeram de muito importante foi trazer as emoções nucleares para o campo dos instrumentos cotidianos da pesquisa científica. Essas emoções são como emoções fotográficas, só que elas são muito mais sensíveis, elas têm uma granulação infinitamente menor, tem muito mais conteúdo em prata, em material fotogênico, né, o que cria as imagens. E esse grupo de Bristol, então, transformou essas emoções nucleares num instrumento de pesquisa valioso, onde você pode identificar partículas, porque você pode ver no microscópio a trajetória deixada por partículas carregadas, pode medir vários atributos delas, como a energia, a massa, a velocidade. Como é que ele chegou ao meson pi, ou pi1, como hoje se chama? Foi dada a ele uma tarefa de detectar nêutrons na radiação cósmica. Para detectar esses nêutrons, ele teve de carregar as emissões nucleares com tetraborato de sódio, porque só assim os nêutrons ficam visíveis. Eles não têm carga elétrica, de modo que a emissão fotográfica não registra nada. Tem que convertê-los em partículas carregadas para deixar algum traço. E o bóron é um material que, quando captura nêutrons, ele explode numa partícula alfa e num átomo de lítio carregado também eletricamente. Isso dá um traço na emulsão e é fácil de identificar, e cada vez que aparecia um traço desse, o LAT sabia que tinha chegado um nêutron que tinha sido absorvido no bóron. Muito bem, com esse tipo de coisa, por acaso, o LAT percebeu que quando ele carregava a emulsão com bórax para esta finalidade, ele, ao mesmo tempo, sem ter nenhuma intenção disso, ele estava prorrogando a duração das imagens, porque as imagens fotográficas nas emulsões desaparecem mais ou menos rapidamente. Como na fotografia. Como na fotografia também, só que nas emulsões era mais rápido ainda. Então ele conseguiu, com o truque do bórax, fazer exposições que duravam muito mais tempo. E com isso aumentou a chance de obter eventos mais exóticos na emulsão, que não eram as alfas dos nêutrons, mas eram outros. Professor, uma curiosidade. E se a Terra não tivesse atmosfera? Como é que seria? A radiação cósmica que chega na Terra, ela consiste de vários núcleos com energias cósmicas, né, fantásticas, aceleradas em mecanismos complicadíssimos dentro da galáxia, depois de tempos enormes de aceleração, chegam aqui com energias fantásticas. Quando eles entram na atmosfera da Terra, se a atmosfera não existisse, eles chegavam direto na crosta e transformariam a crosta numa coisa radioativa impossível de viver nela, né? A atmosfera, então, barra. Como é que ela barra essa componente? Ela barra criando mesons pi. Os mesons pi são criados nessas colisões muito energéticas lá no alto, e como eles são instáveis, eles se desintegram e só chegam aqui embaixo os leptons Mi. Os leptons Mi não produzem interações nucleares. A energia é mínima. Não é só pela energia, é que eles não agem nuclearmente. Em suma, a existência dos átomos das matérias, inclusive a nossa existência, tá vendo? A existência de todos nós, é possibilitada também por esses pions, não é, professor? Sem eles, os núcleos explodiriam, não haveria matéria estável no mundo e não haveria mundo, nem matéria, nem mundo. Haveria uma desintegração total do universo. Total. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e espero que todos tenham gostado e entendido. Que novas descobertas a ciência fez a partir do trabalho de César Lattes, hein? Será que ele influenciou o desenvolvimento daquele superacelerador de partículas em funcionamento na Europa? As respostas a gente vai conhecer em Campinas. Vamos lá? Eu
estou na Biblioteca César Lattes, no acervo do nosso homenageado, aqui na Universidade de Campinas. E quem vai conversar comigo é Edson Hiroyuki Shibuya, professor da Unicamp, consultor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, e de universidades do Japão e da Bolívia. Ele é doutor e pós-doutor em Física e foi aluno do César Lattes. Primeiro eu queria saber o seguinte, como é que o senhor descreveria o nosso homenageado? Professor Lattes era de uma pessoa de precisão nas palavras, muito preocupado com os termos a serem usados em coisas sérias. Então ele falava com grande cuidado sobre os termos a serem usados. Então, por exemplo, ele dizia que não descobriu a partícula meson pi, mas ele observou a partícula meson pi. Agora a gente vai falar um pouco sobre as descobertas dele. O que elas influenciaram para o avanço da ciência? Na época, havia dúvidas quem era o agente responsável pelas forças fortes e essa descoberta trouxe um fim, ou mostrou que essa partícula era a partícula responsável por essa força de coesão dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo. Daí para frente, houve todo um desenvolvimento, seja em raios cósmicos, seja em máquinas aceleradoras, para buscar novas partículas ou novas caracterizações do núcleo atômico. Quer dizer, ele foi responsável pelo desenvolvimento da física de partícula e pela era dos grandes aceleradores de partículas. Sim. Houve uma continuidade das descobertas do Lattes? Hoje existe um acelerador mais potente aqui no mundo, na Europa, e ela está procurando uma partícula, né, que foi observada pelo professor Lattes em Chakaltaya. Quer dizer, ele está falando aqui do grande acelerador LHC, grande colisor de hadrons do Centro de Ciências, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que é o maior e mais caro experimento de física de todos os tempos. O mais curioso, gente, é que esse LHC ele foi construído num túnel subterrâneo entre a Suíça e a França. Não é, professor? Quando ele viu o meson pi ou pion na natureza, ele foi a uma altitude elevada. Por que o LHC, o grande acelerador de partículas, foi construído abaixo do nível do mar? Quer dizer, num túnel subterrâneo. Existem várias condições, né? A primeira é o preço das terras lá na Europa é relativamente alto. O subterrâneo não há necessidade. Outra consideração é a radiação que ela emite, tem que haver uma certa proteção. A terceira é que a radiação cósmica está chovendo em todo quanto é lugar. A gente está levando chuva cósmica agora. A gente está levando. E isso pode atrapalhar a pesquisa em acelerador. Por isso que ela foi feita. Por isso. Todo o experimento é feito abaixo do nível do mar. São 3 motivos. E existem outros, certamente, né, mas provavelmente são as 3 mais importantes. É isso aí, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. César Lattes ganhou inúmeros prêmios e homenagens aqui no Brasil e no exterior. Por 2 vezes esteve perto do prêmio Nobel, mas não foi escolhido. Diz a lenda que o físico dinamarquês Niels Bohr, considerado um dos pais da mecânica quântica, teria escrito uma carta para ser aberta 50 anos depois da sua morte, explicando por que César Lattes não ganhou o prêmio Nobel. Essa história foi contada pelo próprio César Lattes a um jornalista. A carta, gente, ainda não foi confirmada, mas mesmo que ainda ele exista, a gente só vai poder saber sobre o conteúdo da carta a partir de 2012. A gente fica por aqui, o nosso encontro, você sabe, é no próximo programa. Tchau.